Boa noite a todos, sejam bem-vindos à Câmara Municipal de Itapira. Em nome do Poder Legislativo Municipal, quero saudar o nobre homenageado desta noite, agradecer as ilustres presenças de seus dignos familiares, das excelentíssimas autoridades civis, militares e religiosas, dos senhores representantes da imprensa, dos internautas que nos acompanham pelo portal da Câmara, dos ouvintes da Rádio Clube de Itapira e do distinto público que aqui se encontra. Registrar nessa noite a presença do prefeito municipal José Natalino Paganini, da juíza de direito da 2ª Vara da Comarca de Itapira, doutora Hélia Regina Pichotano, e do ex-vereador Ariovaldo Rizola. A Câmara de Vereadores de Itapira entrega nesta sessão solene o merecido título de cidadão itapirense ao presidente da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo, Dr. Marcos da Costa, por seus inestimáveis méritos e pelos relevantes serviços prestados à coletividade itapirense, como determina o Decreto Legislativo número 286 de 2016. Passamos, nesse instante, a compor o plenário para a realização desta segunda sessão solene do ano legislativo de 2016. Pedimos, inicialmente, a presença na mesa principal do presidente da Câmara de Vereadores, excelentíssimo senhor Décio da Rocha Carvalho, que também presidirá esta solenidade. Para secretariar os trabalhos, pedimos a presença do autor da propositura, vereador Carlos Alberto Sartori. Passamos agora a convocar por ordem alfabética os excelentíssimos senhores vereadores para que tomem assento no plenário. Vereador Marcos Paulo da Silva. Maurício Cassimiro de Lima. Pedro Tadeu Stringhetti. E Rafael Donizete Lopes. Para complementarmos a composição da mesa principal, solicitamos as honrosas presenças da juíza de direito da 2ª Vara da Comarca de Itapira, doutora Hélia Regina Pichotano. Boa noite. Bem. Do presidente da Ordem dos Advogados de Itapira, Dr. Tomás Antônio de Moraes. Do senhor prefeito municipal de Itapira, José Natalino Paganini. Neste momento, vamos pedir a presença do ilustríssimo homenageado desta noite, solicitando que o anúncio de seu nome dirija-se até o lugar reservado na mesa diretora. Dr. Marcos da Costa.
Por favor, podem se sentar todos. Gostaria de registrar aqui também a presença do Dr. Arnor Gomes da Silva Júnior, vice-presidente da Caixa de Assistente dos Advogados de São Paulo, e da doutora Gisele Fleury Charmilotte Germano de Lemos, secretária-geral adjunta da OAB de São Paulo e representante da diretoria no Sistema de Gestão de Qualidade, de Meio Ambiente e Responsabilidade Social. Passo agora aos ofícios de justificativa. São Paulo, 18 de maio de 2016, com meus cumprimentos, acuso o recebimento do convite para participar da sessão solene de outorga do título de cidadania itapirense ao ilustre presidente da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo, Dr. Marcos da Costa, que se realizará no próximo dia 20 de maio, às 19 horas, nesta Câmara Municipal. Agradeço a gentileza, mas infelizmente não poderei comparecer em virtude de viagem ao exterior. Envio como meu representante o vereador Maurício Casimiro de Lima e estou certo de que o evento transcorrerá com merecido sucesso. Permaneço à disposição neste gabinete e reitero meus protestos de elevada consideração. Barros Munhoz, deputado estadual. Venho, através deste, agradecer o convite de Vossa Senhoria encaminhou para a sessão solene de outorga do título de cidadania itapirense ao ilustre presidente da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo. Esclareço que na referida data estarei ausente deste município em razão de compromisso anteriormente agendado. Na oportunidade, externo protesto de estima e consideração, Antônio Marcos Sanches de Toledo, capitão da Polícia Militar e comandante. Da mesma forma, lamentando a impossibilidade de comparecer à sessão solene designada para esta data, em virtude de compromissos anteriormente assumidos, externo a Vossa Excelência meus sinceros cumprimentos, agradecendo pelo trabalho realizado em cumprimento das competências constitucionais da Ordem dos Advogados do Brasil, notadamente em favor da comarca de Itapira. Cordialmente, Pedro Rebelo Bertolini, juiz de direito. E da mesma forma, o Lions Clube de Itapira justifica sua ausência, e os vereadores Carlos Aparecido Jamarino, Juliano Feliciano, César Augusto da Silva e Joilson Batista Militão da Silva, todos com compromissos assumidos nesta mesma data. Isto feito, eu passo a palavra ao presidente da Câmara Municipal de Itapira, que fará a condução dos trabalhos. Décio da Rocha Carvalho. Agradecimento pelas honrosas presenças de todos que nos prestigiam nesta noite festiva, na qual Itapira acrescenta a seu rol de filhos ilustres o digno laureado como título de cidadania itapirense. Sob a proteção de Deus e da nossa padroeira, Nossa Senhora Penha, declaro abertos os trabalhos da segunda sessão solene deste ano legislativo de 2016. Solicito ao vereador Marcos Paulo que nos faça um versículo da Bíblia Sagrada. Antes, eu só queria quebrar um pouquinho o protocolo e pedir a gentileza a presença da doutora Gisele Fleury Charmilotte Germano de Lemos, aqui no plenário, por favor, e também do doutor Arnor Gomes da Silva Júnior. Vocação de Levi. De novo saiu Jesus para junto do mar, toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletória, e disse: segure-me. Ele se levantou e seguiu. Palavra do Senhor.
Convido a todos que os presentes para que, em pé, acompanhamos a execução do hino nacional. Excelentíssimos senhores membros da mesa diretora, prefeito, Carlinho, Tomás, doutora Hélia, nosso homenageado nesta noite, senhores vereadores, Rafael, doutor Pedro, Maurício, Marquinhos, autoridades presentes, sejam todos bem-vindos. Prezado ilustre, homenageado doutor Marco da Costa, ouvintes da Rádio Clube de Itapira, internautas, senhores e senhoras. Estamos reunidos aqui hoje para a outorga da honraria maior desta Casa de Leis, ao renovado presidente da OB de São Paulo, cuja dedicação e competência credenciam a integrar a galeria de filhos ilustres de Itapira como se aqui houvera nascido. Seu dignificante currículo nos permite afirmar que estamos retribuindo o muito que já realizou e certamente ainda realizará por seus agora irmãos itapirenses de fato e de direito. Não é, portanto, difícil entender os motivos que conduziram esse colegiado a acolher por aclamação a proposta honraria.
Parabéns, doutor Marcos da Costa, e tenha certeza de que este ato vai acompanhado na gratidão e do reconhecimento de todos um povo que muito lhe admira e sente feliz e orgulhoso por tê-lo como filho ilustre dessa terra que tanto amamos. Muito obrigado a todos. Eu passo a palavra ao vereador Rafael Donizete Lopes. Boa noite, senhor presidente, líder dessa Casa de Leis, chefe do Executivo, em nome da qual saúdo os demais vereadores, em especial o autor da propositura, Carlinhos Sartori. Boa noite, senhor prefeito municipal, José Natalino Paganini, chefe do Executivo do nosso município. Boa noite, doutora Aélia Regina Pichotano, magistrada da nossa cidade, em nome da qual saúdo todas as mulheres presentes nesse plenário. Boa noite, doutor Tomás, da qual saúdo toda a diretoria da OAB de Itapira. Boa noite, advogado, companheiro de trabalho dessa casa, o advogado Elias Orsini, na qual saúdo todos os advogados e advogadas que se fazem presente. Eu gostaria de dar mais um depoimento, porque no ano passado, quando o nobre presidente da OAB, subseção de Itapira, Dr. Tomás, fez o evento da reforma da sede da OAB, e eu tive a oportunidade, juntamente com alguns vereadores, o prefeito também se encontrava e outras pessoas que se fazem presente, é que naquele momento, Marcos, era um momento de festividade, mas a preocupação de todos, principalmente o presidente Tomás, era em relação ao estado de saúde do homenageado. Eu, na condição de médico, eu inicio esse pequeno discurso falando que a vida nos oferece em muitas ocasiões aquilo que nós não tínhamos em nossa mente de esperar acontecer para nós e para nossos familiares ou para quem de fato a gente gosta. E o momento de superação na sua vida, eu pude observar, fazendo um histórico, quando a propositura entrou aqui por autoria do Carlinhos Sartori, é que em todas as circunstâncias e aqueles momentos mais difíceis, eu observei sempre que o doutor, sempre família, o homem lá em cima, e a classe, toda a constelação de advogados e de advogadas, mais de 350 mil pessoas do estado de São Paulo, e em todas as circunstâncias, o senhor sempre agradecia aos representados. Isso demonstra grandeza, porque são nesses gestos singelos, humildes, que a gente reconhece quem é Marcos da Costa e o que representa, porque presidente reeleito no período de 2013 até 2018 é porque o trabalho merece o respaldo da classe. E nesse momento eu falo, para terminar esse breve discurso, que em pouco tempo do seu restabelecimento, o senhor já estava autografando na sede da OAB em São Paulo, mais precisamente no mês de agosto, e quem assina o prefácio do seu livro, nada mais, nada menos do que o presidente em exercício, Dr. Michel Temer. Então, por essas palavras, tenho certeza que o município de Itapira, por onde o senhor
desde o rincão mais próximo até o mais distante do estado de São Paulo e da nossa nação, levará o nome de Itapira. E tenho certeza absoluta que o Tomás, nas mesmas circunstâncias de vivência e de atitudes que o senhor tem, eu posso, como cidadão e como representante do Legislativo de Itapira, faz as mesmas ponderações e os mesmos atos. Então, fico imensamente feliz nesse momento, como membro do Legislativo, ter uma oportunidade única de, nesse momento, fazer parte, de direcionar algumas palavras, mas principalmente a representatividade que um título de cidadão de um município representa para a sua vida. Tenho certeza que será muito bem colocado, e essa placa e todas as homenagens são as mais singelas possíveis. Faço isso porque não se fala na advocacia sem se pensar na cidadania. E nem a cidadania encontra espaço onde não há advogados. Palavras Marcos da Costa. Parabéns, Marcos. Nosso município, certamente o nosso prefeito também, que me sucederá, falará que está muito bem representado, tendo um cidadão itapirense e hoje exercendo a liderança de uma constelação. Mais de 350 mil representados é para poucos, Marcos. Mas não é difícil quando a pessoa leva afinco. E tenho certeza que todos também se sentem homenageados, porque não é a pessoa, é todo o conjunto da ordem. Parabéns, que se sinta representado dentro dessa casa com as palavras do nosso presidente, mas é o nosso pensamento também. Uma boa noite a todos, e que todos se sintam abençoados, e um ótimo final de semana que se aproxima. Muito obrigado. Nesse momento, eu passo a palavra ao líder do prefeito nesta casa e, na ocasião, representando o deputado José Antônio Barros Munhoz, vereador Maurício Cassimiro de Lima. Boa noite a todos, primeiramente. Boa noite, senhor presidente. Em nome do presidente, já cumprimento todos os meus colegas aqui presentes, Marquinhos, doutor Pedro, Rafael e Carlinhos. Boa noite, nosso querido prefeito municipal, obrigado pela presença, mais uma vez. Boa noite, meu amigo de ordem pessoal, doutor Tomás Antônio. É um orgulho tê-lo aqui e principalmente tê-lo como amigo, viu, Tomás? É muito, muito bom vê-lo. É com muito prazer também, com muita honra, doutora Hélia, que eu vejo mais uma vez você presente nessa casa. Essa casa se engrandece com sua presença e traz um ambiente mais agradável e legítimo a ela. Boa noite ao homenageado. Essa casa está muito feliz por sua presença. E boa noite a todos mais presentes nessa casa, imprensa, aos funcionários e todos que estão aqui. Ouvindo as palavras do Dr. Rafael, recordo-me plenamente daquele dia frio que estava na inauguração da obra feita com grande maestria pelo Dr. Tomás Antônio de Moraes na OAB. E com muita tristeza todos ali relataram o problema ocorrido com o senhor e toda a luta e toda a dificuldade que estava ocorrendo. E mesmo assim, os membros que compõem o vosso espaço estavam ali presentes, fazendo a sua vez, incentivando, estando à frente, mesmo tendo tido uma semana tão complicada. Eu tenho 2 irmãos advogados, um atualmente delegado, outro oficial de justiça. Vivi nesse meio como poucos, juridicamente dizendo. As conversas eram jurídicas,
o dia a dia estava envolvido nisso. E não é à toa que eu vim para a política. O meio jurídico, na minha opinião, talvez nem de todos, é intrinsecamente ligado ao meio político. As leis são feitas, mas para ser aplicadas existe necessidade de opiniões, de razões, de correntes que possam realmente trazer a verdade, possam realmente trazer aquilo que para aquilo que ela foi feita. E nisso a gente faz uma observação muito grande, Dr. Marcos, sobre a OAB, aquela instituição que o senhor está à frente. Nesse estado de São Paulo, na minha concepção, eu acho que de todos nós, um dos estados mais importantes de nossa unidade brasileira, que a OAB, ela não é só uma instituição de classe, ela é diferenciada. Na verdade, nas divisões de classe, eu como cirurgião dentista, nós temos um CRO, um CRM, que seria da medicina, que é um conselho subordinado ao Estado, de uma forma geral. O que não acontece com o meio jurídico. Existem a ordem dos advogados, que não existe subordinação, que não é partidária, que é ideológica e plena. E é com muito orgulho que eu tenho aqui, em nossa Casa de Leis, o presidente dessa instituição que defendeu e discutiu o futuro de um país. A dependência da população em ter a noção daquilo que aconteceria com o nosso país, se realmente aquilo poderia ser um golpe, ou se aquilo estava escrito e era certo dentro das leis, dependeu totalmente da tendência da Ordem dos Advogados. Porque a Ordem dos Advogados, ela tem credibilidade. Ela é um órgão diferenciado. E se decidisse por um não apoio, tenho certeza também que o rumo desse país poderia estar numa situação diferente. Então, nós temos hoje aqui nessa Casa de Leis um representante de uma ordem que movimenta a vida das pessoas e a vida de um país. Queria cumprimentar também aqui, vejo o Neto, nosso grande companheiro. Dr. Marcos, é com muita honra que nós estamos aqui hoje, outorgando esse título de cidadão itapirense, e tenho certeza absoluta que o mais feliz e que a maior felicidade está em nossa cidade, que a partir de agora nós temos um filho tão ilustre, tão renomado, que vai levar o nome de Itapira junto consigo para todo esse país, dentro dessa instituição em seu nome. Muito obrigado por vossa presença, muito obrigado por ser filho de Itapira. Nós agradecemos a você. Está com a palavra o autor da propositura, o vereador Carlos Alberto Sartori. Boa noite a todos. Senhor presidente da Câmara, Décio da Rocha Carvalho, doutora Hélia Regina Pichotano, excelentíssima juíza, diretora do Fórum, doutor Tomás, presidente da subseção de Itapira, José Natalino Paganini, prefeito municipal de Itapira, e doutor Marcos da Costa, homenageado esta noite. Nessa oportunidade, saúdo também os companheiros vereadores, Rafael Donizete Lopes, Pedro Tadeu Stringuete, Maurício Casemiro de Lima e Marcos Paulo. Também, nesta oportunidade, saúdo as demais autoridades já citadas pelo protocolo e gostaria também de saudar aqui Dr. Ariovaldo Rizola,
o decano dos advogados e também foi vereador dessa Casa de Leis. Então receba o nosso carinho, nosso respeito. E que para registrar, essa imensa honra em poder homenagear uma figura do quilate, da que se faz presente aqui hoje, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, Dr. Marcos da Costa. Neste momento, tento inspirar minhas palavras, mas também exigir de cada vírgula e de cada ponto um sentido claro. Como autor da propositura, tenho o dever de reconhecer o empenho diário deste homem na representação da maior seccional do país, com um contingente que ultrapassa os 350 mil advogados e as 15 mil sociedades inscritas em todo o estado de São Paulo, além da árdua tarefa e do esforço cotidiano em oferecer à sociedade o ordenamento de suas condutas e a solução para seus conflitos. Por outro lado, lembramos que a qualidade desse pretenso ordenamento depende e muito do compromisso com que as leis são gestadas e entregues à sociedade pelas casas legislativas. Por isso também, lembrar da nossa responsabilidade na criação das leis e na fiscalização dos poderes legitimamente constituídos. Num segundo momento, eu gostaria de lembrar a todos que a Ordem dos Advogados do Brasil é uma das instituições com maior credibilidade junto à população. E não sou eu quem diz. Esta constatação foi feita recentemente pelo Instituto Datafolha em pesquisa nacional, ficando a entidade atrás somente das Forças Armadas. Não por menos, recentemente, a OAB foi uma das primeiras instituições a reconhecer a legalidade do processo que solicitava o impedimento do governo da então presidente Dilma Rousseff. Isso demonstra clareza e sensatez diante da imensa confiança da população brasileira na instituição. Credibilidade, esta que está ligada diretamente à defesa intransigente da Constituição e das justas causas sociais pelos seus quadros. Não por acaso, a OAB de São Paulo tem à sua frente uma pessoa íntegra e preocupada com os rumos e o destino da nossa pátria. Prova disso, o seu chamado na segunda-feira próxima passada, através de um artigo publicado por um jornal de grande circulação nacional, intitulado Um Pacto contra a Corrupção. Nele, o Dr. Marcos da Costa traça um verdadeiro raio-x da corrupção em nosso país e faz um paralelo com as novas atitudes a serem adotadas pelas nossas autoridades políticas. É justamente de pessoas imbuídas desse sentimento que o país necessita neste momento para deixar o mar de lama em que se encontra e traçar uma nova rota rumo ao desenvolvimento econômico e social. É a partir de chamamentos dessa natureza que a sociedade civil responderá através de uma nova conduta e exemplo, que com certeza refletirão em maiores escalas, quer seja na iniciativa privada ou nas instituições jurídicas. Usando suas próprias palavras, presidente, estourar o Brasil da malandragem é uma meta que parece impossível, mas reduzir o seu tamanho é dever inarredável da sociedade. Eu concordo plenamente com Vossa Excelência e acrescento ainda que é o nosso dever de cada um, corrigir-se nas pequenas práticas do dia a dia, como, por exemplo, num simples furar fila em um banco ou mesmo na tentativa de um suborno a qualquer agente de fiscalização. Acredito sim que a crise em nosso país tem a solução, mas para isso será necessário que a população faça com que os governantes sintam-se compelidos, para não dizer obrigados, a fazer as coisas de maneira correta.
o senhor foi sábio em suas colocações. Por fim, eu quero lhe agradecer por tudo o que fez e sei que continuará fazendo pela OAB de São Paulo e também por Itapira, nossa querida terra, pelos inestimáveis, relevantes serviços prestados à nossa comunidade. E finalizo parafraseando Aristóteles: a grandeza não consiste em receber honras, mas sim em merecê-las. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Agora eu passo a palavra ao ex-vereador Dr. Ariovaldo Rizola. Obrigado. Excelentíssimo presidente da Câmara, Décio da Rocha Carvalho, excelentíssimo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo, Dr. Marcos da Costa, excelentíssimo senhor Tomás Moraes, presidente da OAB de Itapira, excelentíssimo vereador, Dr. Carlos Sartori, meu grande amigo, excelentíssimo senhor prefeito municipal, Dr. Paganini, excelentíssima senhora, doutora Hélia Regina Pichotano, juíza da 2ª Vara da comarca de Itapira, senhores vereadores, eu saúdo a todos na pessoa do Dr. Lopes, excelentíssima senhora, doutora Gisele Fleury, nora do doutor Tarcísio Germano de Lemos, que fez comigo o maior júri da história de Itapira, e absolvemos o réu. Excelentíssimo senhor doutor Arnaud, também da CAASP, meus senhores e minhas senhoras, eu saúdo a todos os presentes, na pessoa do jovem, brilhante advogado, doutor Sérgio Carvalho de Aguiar Valim. Gostaria que ele se levantasse para que todos soubessem quem é. É filho, Serginho, que eu conheço desde o nascimento, porque eu fiquei 35 anos advogando com o avô dele, com o doutor Natanael Ferreira Nobre. E é filho do desembargador, doutor Sérgio Carvalho de Aguiar Valim. Muito obrigado pela presença e agradeço a todos pela presença. Excelentíssimo senhor doutor Marcos da Costa, perante Deus, que é o juiz supremo de nossa consciência, consciência que nada mais é do que o conhecimento de tudo aquilo que se passa em nosso íntimo, caminha em nosso interior e como que por um autêntico milagre ilumina o nosso espírito. Diante dos nossos amigos e supostos inimigos, com quem todos nós temos deveres indeclináveis a cumprir, hoje eu tinha um dever que se traduz em grande satisfação, em grande honra, em grande glória, de poder em poder e ao poder nesta noite homenagear Vossa Excelência. Que pena, doutor Marcos, desta palavra pobre, não diga o gesto tão nobre de sua pessoa querida. Para lhe agradecer, seria preciso converter em luz a prece sentida. E os jovens também, estudantes de direito, homenageiam Vossa Excelência por meu intermédio. E quis o presidente, quiseram os advogados que eu os representasse nessa noite. A escolha do Dr. Marcos se deu e se deveu muito mais por um ato de benevolência, de generosidade, de cortesia, do que pelos méritos do próprio orador. Eu sinto nesta noite não ter esse poder descritivo dos sentimentos interiores que foi a panágio triunfal de Cícero e Demóstenes. Sinto não poder me desincumbir desta missão,
com o brilhantismo dos oradores de raça, daqueles para quem a palavra se transforma num minuto num cinzel, capaz de encontrar formas maravilhosas, encantadoras, imprevisíveis, que arrastam as multidões entusiasmadas em delírio, insensíveis a outras emoções, que não aquelas advindas desta mágica caudal de ritmos cristalinos na sua heterogeneidade fascinante. Eu diria, se a mim me fosse possível, Dr. Marcos da Costa, se a mim me fosse possível ressuscitar 2 pessoas, 2 médicos, ressuscitaria o Dr. Euclides Zerbini e o doutor o médico o médico de transplante do coração, doutor Adib Jatene, e o outro também lá da África do Sul. Eu pediria a eles, Excelência, que eles transplantassem o coração de todos os itapirenses no meu coração, para que eu pudesse falar com o coração dos itapirenses. Mas eu diria, Dr. Marcos da Costa, eu agradeço a todos os vereadores, ao prefeito, que exauriram toda a sua potencialidade ofensiva para oferecer esse título de cidadão itapirense a Vossa Excelência. Eu diria também, Excelência, como índio andante, caminheiro, viajor, viandante, andarilho, que leva e que carrega os ossos daqueles que ele ama, que Vossa Excelência carregue a satisfação do povo de Itapira, a alegria do povo de Itapira, a consideração do povo de Itapira, por tudo que Vossa Excelência tem feito para a Ordem dos Advogados do Brasil e para Itapira, esta casa maravilhosa que Vossa Excelência doou para o povo de Itapira e que leva o nome do Dr. Luiz Arnaldo de Alves Lima, pai do neto, e que foi presidente por 4 ou 5 vezes, por 15, 20 anos, e eu fui vice dele e fui presidente também, e que exauriu toda a sua potencialidade para que a Ordem dos Advogados do Brasil alcançasse atingir os píncaros da glória. E Vossa Excelência tem lutado pela justiça, uma justiça tão alta como o coroa dos reis e tão pura como o coroa dos santos. Eu tenho certeza, Dr. Marcos, que enquanto as águas dos rios correrem para o mar, as estrelas fulgirem no firmamento, os montes projetarem a sua sombra nas verdejantes colinas, eu tenho certeza que Vossa Excelência estará sempre levando e elevando a justiça aos píncaros da glória. Porque entre o direito e a justiça, Vossa Excelência sabe que nós, advogados, juízes, tem que partir muito mais da opção pela justiça do que pelo direito. O direito é essa ciência que tem por objeto o conjunto orgânico das condições de vida do indivíduo e da sociedade, dependentes da vontade humana e que necessário sejam garantidas pela força coercitiva do Estado, não a força coativa, a força coercitiva que é a força justa do Estado. E Vossa Excelência assim o tem feito, e nós agradecemos por isso. E que estas palavras, Dr. Marcos, incrustadas de veneração, de carinho, de respeito e admiração, encontrem guarida, receptividade e acolhida no altar de sua santa cultura e de sua santa sabedoria. Vou apresentar agora aqui, vou representar uma figura, propriamente aquilo que ocasião, no título de cidadania da doutora Hélia, eu falei e repito a Vossa Excelência, que Vossa Excelência se nos apresenta como um brilhante de fino e de raro esplendor, que absorve os raios da cultura, da simpatia, da generosidade, para projetá-los à sua volta em graciosas centelhas. Vossa Excelência se assemelha a um veio d'água, que corre por sobre a terra e que faz verdejar a erva, e que, continuando a correr e a unir outros regatos, aparece um belo dia, luz do sol, sob forte de fonte pujante e vitoriosa. Parabéns, Itapira, parabéns, Dr. Marcos, por ser doravante um itapirense. Felicidade, e que ao redor de Vossas Excelências, como eu falei para o promotor, até os espinhos, por mais pontiagudos, por mais tenebrosos, por mais venenosos, que eles se transformem em flores junto de Vossa Excelência e de Vossa Excelentíssima família. Parabéns.
O médico que eu queria lembrar o nome é Dr. Christian Barnard. Esqueci na hora. Mas agora eu lembrei. Neste momento está com a palavra o presidente da Ordem dos Advogados de Itapira, Dr. Tomás Antônio de Moraes. Isso é armadilha, né? Falar depois do Risola é armadilha, né? É armadilha, do cerimonial é armadilha, viu? Bom, brincadeiras à parte, eu cumprimento o presidente da Câmara Municipal de Itapira, vereador Décio da Rocha Carvalho. Quero cumprimentar Sua Excelência o prefeito municipal de Itapira, José Natalino Paganini. Quero cumprimentar Sua Excelência a juíza diretora do Fórum da Comarca de Itapira, doutora Hélia Regina Pichotano. Quero cumprimentar o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, doutor Marcos da Costa, homenageado da noite. Cumprimento também a doutora Gisele Frioriti Armilô Germano de Lemos, diretora secretária junta da OAB São Paulo. Cumprimentar o doutor Arnor Gomes da Silva Júnior, vice-presidente da CAASP, já há muitos anos aí, um militante de ordem. Cumprimentar a minha diretoria aqui, representada pela diretora secretária-geral adjunta, doutora Helena Maria Nascimento Pinto, ao diretor tesoureiro, doutor José Guilherme da Rocha Franco, que também foi vereador a esta Casa de Leis. Cumprimentar o secretário-geral adjunto, doutor Luiz Arnaldo Alves Lima Filho, e os demais diretores aqui presentes, doutor Valner José Consorte de Godoy, Fábio Galvão dos Santos, e também o doutor Éder Guilherme Rodrigues Lopes. Quero cumprimentar o conselheiro seccional, doutor Benedito Alves de Lima Neto. Quero cumprimentar os sempre conselheiros, Marco Aurélio Vicente Vieira, que é daqui também de Itapira, Marco Aurélio, a família daqui de Itapira. Cumprimentar o Sérgio Valim, também de Campinas, mas que a família também é de Itapira. E quero cumprimentar os vereadores, o Rafael Donizete Lopes, doutor Pedro Tadeu Stingreto, e o Maurício Cassimiro de Lima, e o vereador Marcos Paulo da Silva. Cumprimentar a todos os advogados aqui presentes, na pessoa do assessor jurídico da Câmara Municipal, doutor Elias Orsini. Senhoras e senhores, boa noite. Como eu disse, é muito difícil suceder ao doutor Risola com essas brilhantes palavras e a todos os demais oradores que a esta tribuna vieram, mas eu não poderia deixar de, em nome da subseção de Itapira, vir a esta tribuna agradecer a edilidade itapirense, agradecer ao vereador Carlos Alberto Sartori e a todos os vereadores pela aprovação dessa propositura que culminou e culmina hoje na homenagem, na maior honraria que a Câmara e que Itapira concede, que é o título de cidadão itapirense. E nada mais justo do que nós homenagearmos alguém da envergadura do presidente Marcos da Costa. Eu acompanho o seu trabalho desde quando estagiário de Direito, nos anos de 1999, 2000, quando o doutor Marcos já ocupava cargos dentro da estrutura da Ordem de São Paulo. O doutor Marcos foi tesoureiro, foi vice-presidente da OAB São Paulo e presidente reeleito com a maior votação da história da advocacia paulista, o único presidente que venceu na capital em todas as esferas, em todas as subseções. Mercê do seu trabalho, mercê da sua luta, mercê da sua força,
da sua vontade, da sua responsabilidade, do seu compromisso, não só com a advocacia, mas com a cidadania. Eu acompanhei todo o seu trabalho, acompanho todo o seu trabalho, desde a recuperação e o saneamento das contas da Ordem dos Advogados do Brasil. O doutor Marcos, quando assumiu a tesouraria da OAB São Paulo, a Ordem não tinha pago o 13º salário, a Ordem não tinha crédito em nenhum banco. Dado ao relacionamento que ele, o presidente Durso, então presidente Durso, tinham com todos os bancários do estado de São Paulo e do país. E foram lá, garantiram pessoalmente, junto às instituições financeiras, recuperaram, sanearam as contas da Ordem, colocaram a Ordem no trilho da austeridade, no trilho da economia e no trilho da respeito com a anuidade dos advogados. Então, Vossa Excelência hoje colhe os frutos de um trabalho que começou lá há mais de uma década, diuturnamente. Eu lembro, por ocasião de uma palestra aqui em Itapira, que o presidente Marcos saiu voando de uma reunião na Assembleia Legislativa de São Paulo e veio a Itapira fazer uma palestra. E assim sempre foi, e assim sempre o é. Sempre lutando, sempre trabalhando, até de um leito de um hospital, se recuperando, se convalescendo de uma cirurgia, preocupado com a reforma, a entrega e ampliação da Casa da Advocacia, Dr. Luiz Arnaldo Alves de Lima. E muito bem transmitiu o recado. Eu disse ao Caio, secretário-geral: Caio, vamos suspender a entrega? Vamos aguardar o Dr. Marcos, pela importância que ele tem, pelo trabalho que ele fez a favor de Itapira? E veio o recado do Dr. Marcos: o presidente para, a Ordem não. Continuem, toquem. Assim que eu me recuperar, eu vou a Itapira. E hoje ele está aqui em Itapira, graças a Deus, com saúde. E quando precisou, até de cadeiras de roda, foi ao Tribunal de Justiça defender os interesses da advocacia, os interesses da cidadania. Vossa Excelência, quando tivemos uma conversa, acompanhado dos demais diretores de Itapira, e levamos os nossos anseios, as nossas necessidades, de pronto, de forma célere, disse: vamos trabalhar em conjunto, vamos fazer o que é necessário para Itapira. E conquistamos tivemos inúmeras conquistas, dentre elas a Casa da Advocacia, que é lá onde o cidadão procura, onde o cidadão necessita de um advogado, e ele vai. E não só de um advogado também. Às vezes ele necessita de um amparo, às vezes o cidadão chega na OAB, ele não sabe, ele precisa ser direcionado ou para o Departamento de Promoção Social, ou para a área da saúde, e a OAB também tem esse trabalho, que é o trabalho da cidadania. E isso é mercê ao fruto e dessa liderança que é Vossa Excelência, não para o nosso estado de São Paulo, mas para o país. Porque o trabalho de Vossa Excelência em relação à corrupção é inimaginável. São inúmeras viagens e mais viagens a Brasília, ao gabinete do governador. Tomamos um calote da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. E ontem o Adib me falava, dia 24 de dezembro, eu com 16 libaneses na minha casa e o presidente Marcos me ligando, preocupado com o calote da Defensoria. E ele conduziu os trabalhos de uma forma exemplar. Que fomos até o governador do estado de São Paulo, cobramos um posicionamento,
do governo do estado de São Paulo. E mais, o Dr. Marcos da Costa teve habilidade para conduzir e a advocacia não deixou, dado ao calote, de atender um necessitado da assistência judiciária. E muito bem disse alguém aqui que me antecedeu na tribuna, que a OAB é uma das entidades, é a entidade de maior credibilidade do país. Mas essa credibilidade se deve também a Vossa Excelência, pelo trabalho que Vossa Excelência tem à frente da advocacia, representando mais de 1/3 dos advogados do país. Quando temos quase 1 milhão de advogados no país, o Dr. Marcos da Costa, pela segunda vez, conduz mais de 350 mil advogados. Então eu venho a esta tribuna agradecer a cada um dos vereadores aqui presentes pela aprovação unânime dessa propositura. Esse título é justo, é merecido, e jamais, e a ordem será eternamente grata a vocês, nobres edis, por reconhecer tão relevante, tão importante trabalho que o Dr. Marcos da Costa presta para a sociedade e para a advocacia. Eu termino minhas palavras dizendo o seguinte, que enquanto existir um Marcos da Costa, injustiça não haverá. Boa noite a todos. Eu passo a palavra ao prefeito municipal, senhor José Natalino Paganini. Boa noite a todos e a todas. É com muita alegria, com muito orgulho, que, recebendo esse convite de estar presente hoje aqui, nessa solenidade, é que realmente fiz questão de vir. E é com essa alegria que eu faço aqui uma saudação ao presidente da Câmara, presidente da mesa, o Décio da Rocha Carvalho, a doutora Aélia Regina. Faço aqui uma saudação ao doutor Tomás, presidente da OB da cidade de Itapira, ao Carlinhos Sartori, ao doutor Rafael, ao doutor Pedro, doutor Maurício, ao Marquinhos, e aqui, evidentemente, uma saudação especial ao doutor Marcos da Costa. Em nome do nosso amigo Aerovaldo, peço a permissão de fazer uma saudação a todos os presentes na nossa plateia. Amigos e amigas, sem advogados não há justiça. A frase é famosa, conhecida, exata e, por que não dizer, estritamente correta. Não há aquele que, sentindo-se injustiçado, não se lembre da figura do advogado. Não há aquele que, buscando seus direitos, esqueça-se do advogado. Assim como não há aquele que, buscando a retidão nos seus negócios, deixe de lado a orientação da figura do advogado. Segura, pois a justiça não é unicamente a penalização dos culpados, como muitos protestam, quando o crime afronta ou a agressão impera. A justiça também é banalizar, também é compor, também é equilibrar contrários. Daí sua simbologia, mais forte
em tantos pontos do planeta, com a balança equilibrando pesos opostos. Um dos grandes advogados de todos os tempos, o presidente americano Abraham Lincoln, assim definiu: não fortalecerás os fracos por enfraqueceres os fortes. Não ajudarás os assalariados se arruinares aqueles que os pagam. Não estimularás a fraternidade se alimenta o ódio. Em uma lição exemplar e curta, dirigiu-se ao coração dos que desejam a harmonia e a paz, e ao mesmo tempo criou o que podemos considerar mais uma máxima do direito. O presidente da OAB de São Paulo, Marcos da Costa, hoje homenageado, graças à sensibilidade de nossa Câmara Municipal, é o convidado máximo de Itapira, nesta data, para que, através do reconhecimento do seu talento, se reconheça também a amplitude da justiça e do trabalho tão bem feito pelo corpo de advogados de nossa terra. Como todos sabem, Dr. Marcos da Costa tem este brilhantismo intelectual que enobrece aqueles com ele convive. Ao mesmo tempo, como todos já puderam observar, tem também o cálido acolhimento dos que verdadeiramente se interessam pelos seus pares, pelos seus amigos e pela sua comunidade. Nas palavras de Machado de Assis, é uma pessoa de alma azul. Parabenizo o Dr. Marcos da Costa pelo recebimento desta homenagem. Mas agradeço a ele, sensibilizado, por tê-la aceitado. E por assim nos permitir que a partir de hoje o tenhamos como mais um itapirense a nos orgulhar. Parabenizo ainda a Câmara Municipal, mais uma vez, por essa especial escolha. A todos, uma boa noite. Bom, então, neste momento, está com a palavra o homenageado da noite, presidente da OAB de São Paulo, Dr. Marcos da Costa. Minhas amigas, meus amigos, boa noite. Excelentíssimo senhor vereador Décio da Rocha Carvalho, presidente desta Câmara Municipal de Itapira. Quero me dirigir a Vossa Excelência, agradecendo essa homenagem de hoje, dizer que tenho para mim que é uma das maiores homenagens que eu recebi na minha vida. E só posso retribuir com o compromisso que eu assumo de procurar honrar por todos os meus dias essa condição agora de também ser um cidadão aqui de Itapira. Quero agradecer o vereador Carlos Alberto Sartori, proponente deste título. Dizer a Vossa Excelência que tomo o título, evidentemente, pela condição que hoje ocupo de presidente da Seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil.
Evidentemente não é pela pessoa desse advogado humilde que se faria uma homenagem dessa natureza. E como presidente da ordem, em nome dos 350 mil advogados que presidem no Estado, fica aqui o reconhecimento da grandeza desse gesto. Vossa Excelência demonstrou com isso o respeito que tem pela OAB e pela Advocacia de São Paulo. Muito obrigado. Nobre vereador Rafael Donizete Lopes, médico, Vossa Excelência fez aqui uma manifestação que me emocionou muito. Vossa Excelência lembrou do dia que estavam aqui comemorando a nova casa da Advocacia de Itapira, e eu estava lá no hospital. Mas quero dizer a Vossa Excelência que eu aqui estava também naquela noite, comemorando aqui também essa grande conquista da Advocacia de Itapira. Obrigado pelas palavras, me deixou efetivamente emocionado. Nobre vereador Maurício Casimiro de Lima, que aqui representou um dos políticos que eu tenho como referência daquilo que é exercer essa missão de vida, que é o nosso deputado Barros Munhoz. Vossa Excelência que disse que tem 2 irmãos em casa que foram advogados, que hoje ocupam outros espaços, outros cargos também destinados à justiça. Mas quero dizer a Vossa Excelência que Vossa Excelência tem no seu DNA, pela oratória que demonstrou aqui, essa condição de advogado. Vossa Excelência é muito jovem. Aliás, presidente, quero cumprimentar a Câmara também por ter essa juventude aqui presente. Isso é fundamental para a política, ter jovens à frente das nossas instituições. E quero cumprimentá-lo pela oratória e pelas palavras. E, por falar em oratória, quero dizer ao doutor Risola que Vossa Excelência também me emocionou muito. Estou emocionado mesmo. E ao ouvi-lo, eu lembrei aqui mais uma vez desse orgulho que nós temos de ser advogados. Vossa Excelência fez uma oração brilhante. Me alertaram que Vossa Excelência é amigo de um dos ícones da advocacia de São Paulo do Brasil, que é o Batóquio, que é outro grande orador, excepcional orador. E a advocacia é isso. A advocacia tem como a sua arma a palavra. Mas é uma arma que é usada não para fazer guerras, mas para construir paz. E isso Vossa Excelência mais uma vez demonstrou aqui hoje, ao falar sobre a advocacia, falar sobre a nossa missão de vida, falar sobre aquilo que nós pretendemos desde o momento que escolhemos, lá atrás, estudarmos direito. E ontem foi o dia de Santo Ivo, não é verdade? E aí eu lembrei das palavras de Santo Ivo, quando ele dizia, jurando pela palavra que trazia, que o que ele queria era destinar a sua vida a constituir uma fortaleza dos pobres, dos necessitados. Eu sempre digo isso, Tomás, você que é mais do que o amigo, o irmão que construí, você que é tão jovem, mas já é uma grande liderança da advocacia. Eu sempre digo que a beleza da advocacia, muitas vezes para a sociedade, é vista naquelas grandes causas, naqueles grandes júris. Mas eu tenho para mim que a beleza da advocacia se faz naquela situação anônima, quando a mídia não coloca o holoforte, quando não há um destaque maior social, mas é quando aquele advogado atende aquele cidadão que só tem no advogado a sua experiência de vida, não tem mais ninguém.
nem em familiares, nem em amigos, nem em parentes, e busca no advogado a satisfação desse seu desejo por justiça, que é o principal desejo do ser humano, o desejo por justiça. E daí porque nós temos o nosso compromisso de vida, como advogados e como dirigentes de ordem, de buscar a todo custo algo que é previsto até em termos constitucionais, mas que parece uma utopia, como aquele caminho que, por mais que nós percorremos, o caminho mais distante fica. Mas nem por isso perdemos a nossa esperança de servirmos a essa pátria, buscando nela construir a justiça social. Uma pátria mais séria, com representantes, com Vossa Excelência, preocupados com o povo, com políticos que têm na política uma missão de vida, que servem e não buscam se servir dos espaços públicos. E assim é que construiremos a nossa pátria mais inclusiva, mais justa, mais fraterna. Quero também, me permito agradecer o vereador Marcos Paulo da Silva, o vereador Pedro Tadeu, pelo título que foi otorgado nessa casa. Agradecer o nosso prefeito, José Natalino Paganini, pelas palavras e pela presença nesse momento. Vossa Excelência lembrou de Abraham Lincoln na sua fala. Eu digo, o que me compete não é erguer o nome de Itapira. O nome de Itapira já está lá em cima, pelos seus filhos, pelo Luiz Arnaldo, que foi lembrado hoje aqui, que se encontra aqui num outro ambiente, mas certamente está aqui hoje olhando por nós, como sempre olhou pela advocacia. O que me compete é honrar o que foi construído pelos cidadãos de Itapira. E é esse compromisso que eu assumo a partir dessa noite. A nossa magistrada, a doutora Hélia, que sempre se faz presente em eventos da ordem, Vossa Excelência é um exemplo de magistrada, uma magistratura tão sofrida também, com tantas dificuldades. Nós temos magistrados pelo Estado de São Paulo com 50, 60, 70, 80 mil feitos, mas que buscam também, na sua essência, extrair a força necessária para continuar praticando e buscando promoção da nossa justiça. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Minha querida amiga, minha irmã, a Gisele Fiori, nossa diretora, eu tenho o orgulho de ter na nossa diretoria 2 assentos no interior. O nosso secretário-geral, o Caio, que é de Bauru, e a Gisele, que é de Jundiaí. Primeira vez que dos 5 cargos, 2 são ocupados pela advocacia do interior. Isso eu faço com muito carinho, com muito respeito e como uma forma de demonstrar a gratidão que eu tenho pelo povo no interior de São Paulo. Nós temos sim, Tomás, na nossa eleição, uma vitória expressiva na capital. E o interior é quem sempre nos deu o apoio político. O nosso grupo, o grupo que você faz parte, eu faço parte, o Neto, o Marco, o Arnor, a Gisele, esse grupo político tem na sua essência o homem e a mulher do interior do Estado. E por isso eu tenho sempre uma gigantesca gratidão. E sempre que eu posso, eu externo essa gratidão, esse pleito de gratidão ao povo agente do interior do Estado. Querido Arnor, companheiro de tanto tempo também, o Arnor que foi comigo, me deu a honra, estivemos juntos na diretoria. Naqueles momentos difíceis, mas já passados, em termos da administração da ordem, e se de fato nós pegamos a ordem numa situação econômica muito difícil, patrimônio negativo, uma dívida gigantesca, hoje nós estamos entregando a ordem com um patrimônio de mais de 100 milhões positivo. É fruto do trabalho nosso, de todos nós, procurando honrar e ser responsável com cada centavo do dinheiro
que não pertence a nós, pertence à advocacia de São Paulo. Os nossos presidentes de subseções, Carlos Macílio, presidente do Espírito Santo Pinhal, o querido Carlos Vezani, que tomou posse outro dia, eu não consegui estar aqui. Cadê o Carlinhos? Eu lamento não ter conseguido estar aqui naquele dia. O Milanês, querido amigo, irmão de Aguaí, Domingos Taco, de Amparo, outro querido amigo, o Sullivan, de Mogi Guaçu. Renovo aqui, na presença dos meus amigos, irmãos, dirigentes de ordem, o compromisso que temos de estarmos juntos esses 3 anos, trabalharmos juntos, de mãos dadas, fortalecendo a nossa advocacia, buscando diariamente a valorização da nossa profissão. Sérgio Valim, outro grande companheiro, Serginho, esse é outro irmão que eu construí ao longo da vida aqui na Ordem e que hoje tem essa missão de presidir a Comissão de Relacionamento com o Judiciário Trabalhista da 15ª Região. E que tem seus laços aqui na terra também, familiares, como o Marco também, o Marquinho, Marco Aurélio, outro grande amigo, meu irmãozinho, que hoje preside a 20ª turma do Tribunal de Ética, também aqui representando essa terra tão querida de Itapira. Nosso conselheiro, Benedito Alves de Lima Neto, traz no nome o signo dos grandes advogados, né? Seu pai foi um grande advogado. E hoje nos dá a honra de compor o nosso conselho. Estando representando não só Itapira, mas a região, nos grandes debates que temos no nosso conselho. Debates que tivemos, por exemplo, foi a primeira seccional do Brasil a discutir essa situação do Brasil e a extrair, depois de 4 horas de discussão, uma discussão séria, respeitosa, uma discussão de princípios, de fatos, que levou a São Paulo ser, mais uma vez, o primeiro estado a manifestar-se em relação ao processo de impeachment da Presidência da República. Ninguém queria, naquele momento, estar manifestando o pedido de abertura do processo de impeachment. Queríamos nós estar comemorando, presidente, conquistas sociais, conquistas econômicas, e não lamentando 11 milhões de desempregados no país, 3,8% de redução do PIB. Eu lembro que na década de 80, quando comecei a me formar como cidadão, como estudante de direito, eu lembro que a década de 80 não foi chamada de década perdida. E eu temo que 2000, essa década atual, primeira década do milênio, seja a segunda década do milênio, seja considerada a década também perdida. Quando se imagina que 94 mil postos comerciais foram fechados no período de 1 ano. Quando se vê que 4.400 fábricas foram fechadas só em São Paulo nesse último ano. Quando se sabe que 6% de recuo na atividade produtiva do país, nós podemos imaginar quantos anos nós levaremos para reconstruir a base política e social do nosso país. Mas, ao mesmo tempo, em saber que nós temos, sim, dirigentes responsáveis, políticos sérios, dedicados, nós também sabemos que temos aí um caminho difícil, mas temos os faróis e as luzes necessárias para retomar o caminho para engrandecimento da nossa nação. Querido Tomás, que hoje toma posse. Vejo aqui também o André, nosso conselheiro, Andrezinho, presidente de Mojimirim, que fora na gestão passada. Querido Tomás, eu encerro essa minha pequena manifestação dizendo ao amigo do respeito profundo que eu tenho por você. Já disse, reitero, você que é jovem, mas já se destaca como uma liderança da nossa advocacia, pelas conquistas que conseguiu alcançar num período brevíssimo de uma gestão. Já deixou seu nome para a história não só da advocacia e da cidadania de Itapira, mas do Estado de São Paulo.
Vossa Excelência que tem um futuro brilhante. Vossa Excelência que é alguém que sabe honrar essa terra de grandes homens, de grandes mulheres e de grandes dirigentes de ordem. Vossa Excelência que certamente continuará a construir e muito nesses 3 anos. 3 anos que não serão fáceis. 3 anos serão muito difíceis. A advocacia, por exemplo, enfrenta agora chegar no novo CPC, o novo Código de Processo, 1.100 artigos que precisaram ser conhecidos em 1 ano, muito pouco tempo, mas nós estamos enfrentando essa situação. Desafio de superar essa dificuldade com a Defensoria Pública. Nós atendemos, prefeito, ano passado, no estado de São Paulo, em 1 ano, 1.400.000 pessoas carentes. Se o cidadão carente de São Paulo pode dizer que tem pleno acesso à justiça, isso se deve a esses 40 mil advogados que nas grandes comarcas, mas também nas menores comarcas, procuram servir a essa parcela tão sofrida da população. E que sofremos ano passado esse golpe, verdadeiro golpe, não naquele sentido político, mas no sentido de quem prestou serviços e não foi pago por esse serviço. E Vossa Excelência que tem também essa missão de continuar a contribuir com a cidadania aqui de Itapira, conhecedor que é desse binômio inquebrantável, advocacia e cidadania. Itapira está em excelentes mãos, não só a advocacia, mas a cidadania também. Como se disse aqui, a ordem em todas as pesquisas aparece como a instituição de maior credibilidade da sociedade civil. Das entidades de natureza civil, disparado, é aquela em quem a cidadania, a sociedade deposita as suas esperanças. E o faz por saber que à frente da instituição há pessoas como você, Tomás. Parabéns, que o Criador continue a lhe iluminar. Muito obrigado a todos. Passamos nesse momento, então, à outorga do título de cidadania. Eu gostaria de pedir a gentileza do autor da propositura, vereador Carlos Alberto Sartori, e do presidente da OAB de Itapira, doutor Tomás Antônio Moraes, para que façam, então, a entrega ao homenageado. E eu passo a palavra, então, ao presidente da Casa, vereador Décio da Rocha Carvalho, para que faça o encerramento dessa sessão. Esta presidência, em nome de todos os senhores vereadores, agradece aos honrosa presença das autoridades, do ilustre homenageado e dos seus dignos familiares, dos representantes da imprensa, funcionários da Casa e do público em geral. E declaro encerrado a presente sessão solene. Boa noite a todos. Unificado, o povo sempre alerta pela santa glória deste torrão. Verso do sonho, assim disse o poeta. Linda, linda, disse um coração, será sempre